Tá tudo bem? Vamos vendo Você então. disse diante do padre que era no microfone bom e no ruim, na saúde, na pobreza. Eu não falei nada. Até o fim. Não sou nem batizada. Eu sei. Então, não posso falar na frente Mas do você sabe padre. que você pode ser batizado, agora, inclusive. Você pode me batizar? Posso? Qualquer batizado pode batizar. E o não batizado pode também, porque se é Judas quem batiza, é Jesus quem batiza. É bom você me batizar, porque eu já fácil. não vou pro limbo, não é? Mas o limbo já foi extinto pelo Bento XVI. O limbo foi Eu extinto. vou pra onde? Eles tiveram que fazer um loteamento do limbo. Você é um inferno mesmo, porque você é adulta, então é inferno mesmo. Purgatório você teria que ser batizado Entendi. também. E você vai pra onde? Quinto círculo do inferno. Não, mas eu vou pra qual círculo? Ah, mas tem tanta escolha. Platitudes. Com Gabriela Prioli E Leandro Carnal. Olá, estamos aqui nesse podcast que agora vocês ficam sabendo que se chama Platitudes. Por que o nome dele é Platitudes? Porque no nosso programa piloto a gente abriu uma mensagem de um hater. E o hater dizia o seguinte: o Carnal é o rei das platitudes. E aí estávamos ali em dúvida de qual nome escolher para o nosso podcast, que se chamava E Se Tivéssemos um Podcast, um nome um tanto longo, né, Carnal? Sim. Que eu acho que não ia pegar, assim, só para digitar no perfil do Instagram já ficava difícil pra caramba. E a gente decidiu, então, que talvez fosse bom se nós nos apropriássemos do nome que o hater sugeriu. Agora, nosso podcast se chama Platitudes. Carnal, por que rei das platitudes? Eu contesto essa indicação, em primeiro lugar porque eu sou republicano, então rei das platitudes, eu preferia que fosse o primeiro-ministro das platitudes, o chanceler das platitudes. A palavra platitude, que significaria banalidade, coisa superficial, é uma acusação que se lança às pessoas que em geral fazem sucesso. Este é um lançamento, eu não estou nem dizendo se ela é correta ou não, mas ela só acontece com quem faz sucesso. Quando a primeira vez eu ouvi isso de um jornalista diretamente, eu disse uma frase filosófica bem densa sobre a escola de Frankfurt e disse: se eu falasse isso, as pessoas não entenderiam como você não entendeu. Eu quero ser entendido pelas pessoas. E fazer sucesso tem que ser punido sempre com a ideia de superficialidade e assim por diante. O nome é muito bom porque se você não gostar do nosso podcast e disser só coisa superficial, o nome já diz, Platitudes, você procurou esse podcast. E se nós contrariarmos isso, vai ser interessante, que a gente pode então pensar, porque afinal nós vamos aprofundar muitas coisas, sempre querendo a compreensão, porque o hermetismo, ficar fechado numa linguagem técnica, é um recurso de poder que se usa no direito e na filosofia, para excluir as pessoas e para demonstrar, eu não sou igual a você. Então eu vou usar palavras de pouco uso e conceitos complexos para você ser excluído. Mas tem gente que gosta desse tipo de densidade. Densidade simbólica, né? Sabe que tem um trecho do Rubem Alves que eu gosto muito no Religião e Repressão, que ele fala sobre a violência de nós usarmos as pessoas, o povo amplamente considerado como objeto do nosso estudo, e depois a intelectualidade ou a academia desenvolver um trabalho que não consegue ser acessado por esse povo. Então a gente usa as pessoas, a gente fala sobre as pessoas, mas a gente produz o conteúdo que a gente elabora a partir delas, numa linguagem que elas não acessam. Então isso é, inclusive, uma dinâmica absolutamente violenta, porque se a gente se comporta e se comunica num dialeto que ninguém consegue acessar, senão as pessoas formadas em determinadas áreas ou educadas em escolas que a grande maioria da população não consegue acessar, a gente está sendo violento na divulgação da nossa informação, né? Tem vários sentidos, Gabriela. Eu posso usar, por exemplo, uma linguagem mais formal ou mais técnica ou até gírias que demonstram o pertencimento a um grupo específico. Eu posso usar termos derivados do Yorubá para me afastar, por exemplo, de um outro grupo. Eu posso utilizar termos em inglês para caracterizar que eu sou inserido no mercado. Eu posso dizer data vênia, eu posso usar lugar para que as pessoas sintam que eu não sou uma pessoa comum, eu sou formado em direito. E posso salpicar aqui e ali hermenêutica, heurística, ontológico, para que todos saibam que eu tenho formação em filosofia. Então, eu posso usar, e às vezes no texto acadêmico isso é importante, mas quando eu me comunico com o grande público, a minha acusação contra minha querida
universidade, ou seja, todas as universidades, a minha querida instituição universitária. É porque os intelectuais se afastaram do debate público. É porque as pessoas que pensam não debateram nos jornais e na televisão, gente que é preconceituosa, excludente ou francamente agressiva, tomou o centro da discussão, já que o espaço do poder, pensa nosso bom Maquiavel, nunca está vazio. E aí é importante para vocês refletirem, principalmente se em algum momento você pensou, ai, olha só, essa linguagem simples, que coisa mais, enfim, que pouco, né? Eu queria mais desse diálogo, eu queria que ele fosse mais erudito. E o Karnal pontua bem que essa acusação da platitude é uma acusação que geralmente se dirige às pessoas que fazem sucesso ao falar simples. E aí, quando a gente pensa na rede social, que hoje em dia é a intermediação das relações da grande maioria das pessoas, ou mesmo na televisão, qualquer meio de comunicação de massa, quando a gente pensa nisso, e a gente olha para quem faz sucesso, ou seja, para quem é consumido por muita gente, e diz, ele só é consumido por muita gente, ou ela só é consumida por muita gente, porque fala de maneira simplória, porque essa é a acusação que está dentro da palavra platitudes, o que a gente está dizendo é as pessoas que consomem esse conteúdo são simplórias. Então, em alguma medida, é uma tentativa de uma pessoa insegura de taxar uma massa de simplória, de intelectualmente menos favorecida, e nesse movimento se afirmar. Então, é um movimento de insegurança. E aí o Karnal fala uma coisa interessante, que é essa, eu me afirmar na linguagem difícil. A linguagem difícil, ela tem duas vantagens para quem não tem segurança do quanto sabe, né? A primeira vantagem é que ela é um símbolo mesmo. Eu faço parte de uma elite, de um povo selecionado. E a segunda vantagem, e você não necessariamente precisa ser bom, você apenas pode fingir que fala javanês, como o conto do Lima Barreto, que a gente já estudou num vídeo público. Mas a segunda vantagem é, se você se comunica numa linguagem que não é compreendida pela maioria das pessoas, você inviabiliza a pergunta. E aí, se você não tem segurança para responder a perguntas, você precisa se esconder atrás da linguagem difícil. Então, pode ser, não estou falando que seja, pode ser que aquela pessoa que se apresenta falando muito difícil, de um jeito que você não consegue entender, queira mesmo que você não entenda. Porque se você entender, você pode perceber que essa pessoa não sabe do que está falando. Tem uma excelente personagem na peça que eu adoro do Maquiavel, a Mandrágora, e ele precisa fingir que é médico para um médico. E o médico, para quem ele vai fingir, diz, não adianta tentar fingir comigo, eu saberei se ele usa um bom latim. E aí chega o cara e começa, dura lex, sed lex, ad aster per aspera, começa a dizer expressões comuns em latim, e o outro diz, esse é bom. Esse é de fato um médico, ou seja, é o que nós chamávamos na década de 80, através de um texto da Marilene Chauí, de discurso competente. Não é aquele que me dá competência, mas é aquele que me faz ser reconhecido como competente entre as pessoas. Então, não é aquele que me torna um bom médico ou um bom advogado, mas é aquele que faz com que as pessoas reconheçam em mim essa competência, porque minha linguagem é excludente. Então, sim, a acusação de platitude, a acusação de superficialidade é válida. Algumas obras de literatura, algumas músicas são superficiais, mas geralmente ela vem acompanhada de demofobia, como a Gabriela disse. E o Leandro usou uma palavra difícil. Demofobia, demos povo, um horror ao popular, à democracia, ao povo. E veja que você poderia ter falado isso sem usar o termo demofobia. Você poderia dizer, a frase geralmente vem carregada de um desprezo pelo povo. Você estaria usando significado sem precisar usar a palavra. E a sua escolha, ou usar o termo e depois explicá-lo, ou usar um jargão que as pessoas conhecem, é uma opção por se fazer compreender, né? Vamos lá, então, para a gente não continuar falando só de platitudes o resto do podcast. Seguinte, hoje o tema do nosso podcast é Humilhados e Ofendidos, a obra do Dostoiévski também. Mas antes da gente passar para a nossa discussão sobre humilhados e ofendidos, que incluirá também uma reflexão sobre será que a gente passou do ponto nessa sensação permanente de que existe uma ofensa contra nós?
Antes da gente entrar nesse tema, eu queria ler mais outras 2 mensagens de hater. Por quê? Porque esse é um quadro do nosso podcast que fez muito sucesso no nosso programa piloto. Vocês adoraram, então a gente vai aqui ler mais algumas mensagens. A primeira, Leandro Carnal, fala de você. O Palhaço Chá de Fita, é o nome dele, diz o seguinte: em 1 ano e meio trabalhando em sebo, finalmente aconteceu. Alguém me perguntou se tinha livros. Tô lendo como tá escrito. Do Leandro Carnal. Sic. Eu não sei se exatamente é um hater ou é uma descrição boa. Eu tenho 61 anos, eu lanço livros desde 1990, eu já posso constar em sebos, eu já me encontrei em sebos, mas ele está partindo do seguinte pressuposto, que é válido: quem é mais pedido deve ser melhor. Logo, vamos identificar nas paradas de sucesso de música quais são os cantores mais ouvidos. Devem ser os melhores. Vamos olhar na lista os mais vendidos, onde eu já constei em alguns momentos, devem ser os melhores. O critério que está sendo usado aqui é o seguinte: se todo mundo pedisse Leandro Carnal todos os dias, seria um Vox Populi, Vox Dei, lembrei da Mandrágora, a voz do povo é a voz de Deus, então eu seria bom. Eu fico imaginando se alguém lá pediu, por exemplo, Renan, o anticlerical do século XIX, ou Antero de Quental, o português, ou pediu Camilo Castelo Branco, ou pediu o padre Bernardes, o concorrente na retórica barroca, por exemplo, de Vieira. Talvez não. Logo, o padre Bernardes, Renan e Antero de Quental devem ser horríveis e piores até do que eu. Então, é uma frase neutra, mas o que ele quis dizer é: ninguém ouviu falar de você. Pode ser que não, mas vamos fazer uma enquete. Quantas pessoas ouviriam falar do Palhaço de Fita? Chá de Fita, Chá de por Fita. favor, respeita o palhaço. Desculpe, não é... Desculpe, foi um ato falho. E quantas pessoas? Quer dizer, não sei se é um ataque ou uma falta de domínio da linguagem. Você sabe que eu acho que é uma incompreensão da dinâmica que se estabelece no sebo, porque eu pensei numa resposta diferente. Veja, o sebo é um lugar que vende livros usados. Uhum. Consequentemente, eu alimento o sebo de que maneira? As pessoas compram os seus livros, provavelmente livros novos, porque, como você bem disse, você não é um autor tão antigo, compram seus livros nas livrarias, edições novas, levam para casa, leem e depois elas se desfazem, vendem para um sebo, onde eles poderão ser adquiridos por outras pessoas. Eu, particularmente, tenho uma dinâmica para lidar com os meus livros. Aqueles que eu gosto muito e que eu consulto com frequência, eu não vendo para o sebo e nem faço doação, porque eu os quero na minha biblioteca. Logo, se você é um autor bem vendido, e no caso a gente sabe que é, porque a gente tem os dados das listas dos mais vendidos e seus livros são best-sellers, e eles não estão nos sebos e as pessoas não os procuram nos sebos, é porque as pessoas partem do pressuposto de que os seus livros não se encontrarão lá. Por quê? Porque quem os compra, novos, não tem a intenção de vendê-los. Perfeito. Você demonstrou ser amiga e advogada, ou seja, você extraiu o argumento a partir disto. E, na verdade, assim, se todos doassem ou vendessem meus livros para o sebo ou ninguém, eu continuo sendo quem eu sou, porque minha qualidade não é determinada pelo grande comércio notável de alfarrábios, de sebos, que eu tenho grande veneração por sebos. E essa é uma questão importante. Se era um ataque, não sei se eu entendi exatamente como um ataque. Agora a gente tem um para mim. Vamos lá. E eu tô meio tensa porque... Você gostou do meu óculos? Gostei do seu óculos, sim. Você achou que ele é apropriado? Retrô, porque óculos grande, né? setentinha, exato. Setentinha. Eu estava dançando John Travolta e você... Eu estava no céu. Estava no céu. Esperando para vir. O visual brasiliense de São Paulo diz: o visual interfere na notícia. Se ele chama mais atenção ao que está sendo veiculado... Tudo com SIC, né? Isso é básico, e a Gabriela Prioli deve estar se fazendo de desentendida. Eu agradeço, eu acho muito bom que a Brasiliense de São Paulo
ela, enfim, tenha me mandado uma dica de como me apresentar. Eu vou aproveitar, Karnal, dizer se por acaso já aconteceu com você das pessoas fazerem observações sobre o seu visual, mas eu vou tomar a liberdade aqui de dar uma olhadinha, ao vivo, enquanto a gente conversa, no perfil da Brasiliense de São Paulo, porque muito provavelmente ela deve ser um as na comunicação, né? Porque ela está dando dica para terceiros. Então, passo a bola para você enquanto eu vou fazer minha pesquisa. Cuidar com esse cacófato, asna, tudo bem, mas asno vai criar um cacófato. Asna, tá certo, não criou o cacófato, mas ela é um as no campo da comunicação. Então, vamos lá. Durante uns 20 ou 30 anos, eu dominantemente utilizei alfaiataria, ternos, colete, inclusive, às vezes com gravatas. Gravei muito programa, Roda Viva, gravei na TV Cultura com colete, gravata, ternos, quase sempre me esforçando para que fossem os melhores possíveis. Como eu sou homem, ninguém jamais ligou para a TV Cultura, para a Band, para a CNN, dizendo: o Leandro está chamando mais atenção do que a notícia. Porque para os homens há um perdão estético extraordinário. Nós somos governados historicamente por pessoas fora de forma, mas a única presidente do Brasil que foi alvo de debate sobre a forma física foi Dilma. Eu não estou discutindo o governo Dilma, eu estou lembrando que as mulheres são alvos de um julgamento, muitas vezes por outras mulheres, em que os homens funcionam sempre. Os homens funcionam sempre. Se a mulher não se arruma, ela é desleixada, não tem amor próprio, ela não é uma pessoa para estar em público. E se ela se arruma muito, ela é vaidosa, é invasiva. Não tem perdão, especialmente da parte de outras mulheres. Então, eu tenho cuidado que esse tipo de crítica, ele venha sempre com uma questão de gênero, segundo a palavra, misoginia. Ou seja, como uma crítica ao feminino em si. E é muito interessante, os presidentes da República, ostentando barrigas volumosas, nunca foram alvo de debate. Quem é esse general Figueiredo que fez foto de sunga? Quem é essa barriga? Ninguém debate isso. Recentemente a coxa do Lula deu o que falar. Deu o que falar, mas também com uso político. Foi bom, com uso político, ou seja, mas eu vi um longo debate sobre mulheres. Então, é muito difícil, nós temos que ter cuidados estéticos. Há uma certa presença de McLuhan aqui, de que o meio é a mensagem, que a aparência é a mensagem. Bem, no mundo contemporâneo, separar significado e significante é ignorar as bases da comunicação. Ou eu vou dizer que Catherine Deneuve foi vista exclusivamente por ser uma grande atriz, que minha amiga Maria Fernanda Cândido fez o sucesso com os filmes recentes, por exemplo, porque é só como é uma grande atriz, ou que a beleza e as roupas extraordinárias fizeram parte disso. Ou seja, nós temos que ter um certo cuidado, porque aqui tem um ódio de gênero e não uma análise estética. Mas você procurou e achou. Achei. E eu achei bom que você tenha terminado a sua fala assim, porque o que a Brasiliense de São Paulo diz é que eu devo me fazer de desentendida. E eu dei uma olhada no perfil dela, ela não trabalha com comunicação, ela tem 1.000 seguidores, eu coloquei aqui as publicações, a publicação que tem mais interações, um Reels, tem pouco mais de 2.200 visualizações. Eu sou uma pessoa que tem milhões de seguidores nas muitas redes em que eu me apresento, e os meus Reels, por exemplo, alguns alcançaram mais de 15 milhões de visualizações, isso só no meu perfil, sem contar as visualizações da republicação desse conteúdo na plataforma de terceiros. Mas aí o que eu queria falar para a Brasiliense de São Paulo? Que é o inverso de desentendida. É, na verdade, porque eu entendo muito, inclusive, o que o Karnal descreveu agora. Quando eu, depois de construir uma carreira num espaço tradicional, como o direito, em universidades tradicionais, como a USP, de dar aula em universidades tradicionais também, como o Mackenzie, decido fazer a transição para a comunicação, com uma fala que tem substância, eu também, por uma decisão, deliberadamente, proponho uma comunicação que traga esse elemento do interesse pela moda, que geralmente, por ser um interesse associado ao feminino, é descredibilizado. Eu trago isso para a minha comunicação como algo que vai causar um incômodo, mas com a proposta deliberada de causar esse incômodo. Então, essa aparente contradição entre aquilo que eu falo, entre a minha formação e o modo como eu me apresento, ele é uma vontade, ele é um desejo. Eu quis que as pessoas que se incomodassem. Eu
quero que as pessoas se perturbem. E eu quero que elas se perturbem porque eu gostaria muito, e trabalho para isso, que as mulheres tivessem mais liberdade na sua forma de se apresentar no mundo. Que usar um óculos espelhado, com armação dourada, cheia de anéis, ou com brincos grandes, ou sei lá, coloca aí qualquer coisa que eu tenha usado, não seja mais tomado como uma demonstração de incompetência. Então, brasiliense de São Paulo, não é desentendida. Na verdade, é de propósito, entendeu? Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer incompatível. E aí a minha proposta é que essas pessoas guardem o seu incômodo no bolso, para não usar um outro termo, porque eu continuarei me apresentando exatamente dessa forma. E como eu imaginava quando comecei, eu encontrei os meus iguais e talvez por isso eu tenha desenvolvido uma carreira na comunicação, que está só no começo, eu estou aqui há 4 anos, mas que tem dado bons frutos. Quando cheguei aqui, era tudo mato, Gabriel. Eu cheguei aqui, era tudo mato. Não fala isso, Canal, senão a gente vai ter que fazer um programa sobre etarismo. Etarismo. Tem uma que eu acho que dá pra gente já ir pro nosso tema. A Gal diz assim, achei esse quadro muito incompatível com o nível de vocês. Não dá pra considerar uma hater, porque ela tá dizendo que nosso nível é mais alto. Uhum. E ela fala, corre o risco de flopar, de dar errado. Mas o que é a vida, Leandro Carnal? Se não a gente se colocar em situações que correm o risco de dar errado. Eu convivo há anos, Gabi, com gente me dando dicas sobre como falar em público. Eu convivo há anos sobre como eu devo dirigir minhas redes sociais. E nestes muitos anos que eu sou bem mais velho, eu nunca peguei alguém acima me indicando como subir. Eu nunca peguei alguém que há milhões, né, que me dissesse assim, eu tenho 60 milhões de seguidores, você tem apenas 11, eu quero lhe dar uma dica para você melhorar. Eu tive contato com grandes intelectuais que eu gostaria muito, cheguei a pedir a alguns deles que eu respeito como escritores, que me dessem dicas para escrever melhor. Pedi a grandes escritores brasileiros, vou citar apenas um já falecido, que é o Moacir Scliar. Eu dei para ele 2 livros e pedi, Moacir, eu admiro muito seu texto. O Centauro no Jardim mudou minha maneira de pensar, constituição da personagem. Me dá uma dica como eu posso melhorar. E todos os grandes escritores, especialistas em línguas como Antônio Wise, com quem eu tive o privilégio de jantar um dia, todos disseram, siga seu caminho, a gente está sempre aprendendo. Os grandes, os que estão acima de mim, os que estão muito, muito longe do meu conhecimento, disseram, não temos nada a dizer. Não porque eu fosse perfeito, mas siga o seu caminho, encontre sua voz. Mas as pessoas com 1000 seguidores, as que lançaram um artigo no Jornal da Escola em 1982, essas me dão dicas frequentemente como eu devo crescer. E é claro que eu tenho que melhorar, eu tenho que aprender mais a língua, eu tenho que aprender técnicas de comunicação, mas uma regra que nunca encontrou exceção nesses anos de exposição pública. Alguém lá de cima, com centenas de milhões de seguidores, com livros consagrados por um prêmio Nobel, chega e diz, Leandro, melhore. Nunca essas pessoas me disseram. Mas eu não estou desqualificando o interlocutor, eu estou pensando na indicação, porque eu analiso o que as pessoas dizem. Então, quando alguém diz, isso está muito diferente do nosso nível, é um pouco neutro, porque ele pode estar baixo, isso pode estar alto, mas é um julgamento de que a formalidade garanta qualidade. Então, se nós fizéssemos aqui um podcast chamado Hermenêutica Jurídica, enfoques gadamerianos, seria de altíssimo nível. Gabriela teria muito a dizer de hermenêutica jurídica e eu muito a dizer de gadamerianos. Mas hermenêutica jurídica com Leandro Carnal. Então nós começaríamos de Beccaria em diante, ou talvez com brocados do direito do Código Justiniano, a pensar a leitura do texto e suas extrapolações. Pergunta, você entenderia? Você acompanharia? Teria muito sentido para alguns especialistas, mas a nossa pretensão é... Ambos adorariam o nosso podcast. Eu deixei de ser professor universitário e de publicar artigos científicos em congressos, como eu fiz por quase 30 anos, porque minha vaidade exigia que eu não falasse mais para 4 pessoas na plateia, depois lançasse na plataforma CNPq um artigo que seria lido por 6.
a minha vaidade... Você era lido, hein? Eu era muito popular. Nossa. Eu era muito popular. Principalmente quando eu obrigava os alunos como bibliografia o meu texto. Eu escolhi esse comentário para a gente deixar por último, Karnal, porque eu acho que ele já puxa um gancho para o tema da nossa conversa de hoje. A gente escolheu o título Humilhados e Ofendidos, que é o título de um livro do Dostoiévski, que tem pinceladas ali de traços autobiográficos. E a gente escolheu Humilhados e Ofendidos pensando um pouco nessa nossa dinâmica de hoje em dia, que a gente observa, acho que principalmente nas redes, né? Porque é um lugar onde a gente tem se colocado com mais frequência, a gente tem perdido um pouco os encontros presenciais para conversar mais por ali, pelas redes. E um pouco essa dinâmica não só de ofensas frequentes, de exposição dessa sensação de humilhação, mas talvez muitas vezes de uma dificuldade de estabelecer grau de ofensa. Então, tudo virou uma ofensa muito grave. Se você não se ofende constante e frequentemente, você é confundido com um alienado. E uma dinâmica que caracteriza uma emoção como ressentimento, é que eu estou usando a definição da Maria Rita Kell, que inclusive você entrevistou no seu canal, e tem um livro ótimo sobre isso, que fala do ressentimento como uma mágoa que você não quer deixar passar. Você não toma nenhuma atitude para fazer com que aquilo passe, você não se coloca diante daquela dor. E eu achei que essa história do vocês correm o risco de falhar tinha relação com isso, porque, de fato, você precisa se colocar nas coisas e se colocar pressupõe o risco de falhar. E aí, para passar para passar completamente a bola para você, eu separei 2 frases do Humilhados e Ofendidos. E aí eu deixo você falar um pouco desse texto que foi publicado em 1861. A primeira é uma frase que fala da Nelly, uma garota que sofreu muito, e é descrita dessa maneira. Pareceu-me que ela mesma cutucava sua ferida de propósito, sentindo uma espécie de necessidade de fazer isso, uma necessidade de desespero, de sofrimento. E com quanta frequência isso acontece a um coração que perdeu muito. E outra frase do príncipe Volkovsky, russo é assim, gente, a primeira lida é como é. É o seguinte, nesse tipo de infelicidade a pessoa experimenta até uma espécie de êxtase elevado, por se sentir completamente certa e magnânima e ter pleno direito de chamar o seu ofensor de patife. Muito interessante. Esse é um texto extraordinário porque é um texto que dialoga com o exílio de Dostoiévski na Sibéria. É um texto no qual a influência de Dickens já é visível sobre ele. Ele já leu Dickens, já leu as grandes obras desse inglês que fala tanto da pobreza. Nós estamos em uma sociedade russa que está no processo de abolição da servidão. Então, que as diferenças sociais não são dadas temporariamente, mas são dadas pelo nascimento. É um tipo de desnível social diferente do nosso, porque no nosso há esperança que eu possa enriquecer. Todo o nosso discurso atual é uma ideia de que isso possa acontecer. Na Rússia isso é um pouco diferente. A pobreza é mais dramática, porque o inverno mata as pessoas que não têm recursos. E o narrador, você falou dos nomes em russo, meu problema não são os nomes em russo, eu não falo russo. O problema é que eles voltam com outros nomes. Então, por exemplo, o Ivan é Vânia. O Ivan, o narrador, nessa obra, ele volta como Vânia. Em nenhum momento as pessoas dizem que Vânia é Ivan em russo. E eu que não falo russo me perco. Gente, e fico... quem é a Vânia? Quem é a Vânia que entrou aqui? Mas a grande questão do gênio Dostoiévski, acho que Dostoiévski é um dos autores mais importantes para mim, é que ele trata do prazer que a Maria Rita Kell traz nesse conceito não freudiano por excelência, que é o ressentimento, essa paixão triste, como diz Spinoza, essa vontade de macerar a dor, porque a dor me dá identidade. Eu tenho 2 maneiras de brilhar no mundo. Uma é eu atingir o topo e ser lindo, rico, inteligente, que é mais difícil. E a outra é eu ser o último da pirâmide e dizer como o profeta Jeremias, olhai, ó vós que passais, se a dor maior do que a minha. Esta frase, inclusive, está na Pietà do Michelangelo, das Lamentações do profeta Jeremias no Antigo Testamento.
eu tenho grande prazer nesta ferida, porque esta ferida me torna único. E ela disfarça a minha participação. Porque se eu fui humilhado, ofendido, excluído, se eu sou alguém que pertence a esse grupo, eu não preciso fazer mais, porque eu já tenho meu lugar garantido. É um pouco o orgulho de alguém excluído do sistema de castas, né? É um pouco a vaidade de quem não tem nada a perder. Então, das duas maneiras de obter identidade, uma positiva e outra por exclusão, esta é a ferida, talvez a paixão mais triste, porque quando Spinoza fala em paixão triste, está falando de uma paixão, de uma passio, algo que me move a continuar naquilo. E para os budistas, o perdão não se impõe por necessidade de um Deus que exige que eu perdoo, como um dos 7 pedidos do Pai Nosso para nós. Para os budistas, o perdão é uma necessidade de eu superar aquela dor, para eu seguir adiante, não para o outro, e não para um Deus que no budismo não existe. Então, ser humilhado e ofendido é um lugar muito bom de estar. Ou seja, o ódio também é um lugar quentinho, como diz um grande comentarista da internet. O ódio é um lugar quentinho e é um lugar que me dá segurança, porque eu sou o filho que não foi amado pela minha mãe, eu sou o aluno que era escorraçado da sala de aula, eu sou a pessoa que não tem boa aparência. Tudo isso pode ser verdade, mas com o sentimento de humilhação ressentido, eu não preciso fazer mais nada, porque meu lugar está garantido no universo. Totalmente diferente quando você está lutando, como um grupo, por exemplo, que luta contra o racismo, para poder dizer que você não pode ser alvo daquele tipo de palavra, porque ela ataca a pessoa, diminui sua autoestima, induz ao suicídio e promove violência, porque toda violência começa com um sentimento de humilhação. Então, como se diz, a piada antissemita abre os portões de Auschwitz. Eu tenho que recusar aquilo que me ataca, isso é uma coisa, e a outra coisa é quanto eu gosto, cultivo e macero, eu vou usar essa palavra quando você coloca para curtir no álcool, para macerar algo e extrair daquilo o máximo possível. Eu gosto muito de outro termo do Nietzsche, que é a revolta submissa, essa revolta passiva. Então, eu me percebo como vítima de uma ofensa, e essa ofensa pode ser real, eu posso de fato ser vítima, mas eu não faço nada. E, em alguma medida, eu sempre... Tem um trecho do Schopenhauer que eu adoro, tem várias ressalvas em relação ao Schopenhauer. É uma pessoa que eu não acho tão legal. Ninguém achava o Schopenhauer legal. Os poodles dele, talvez. Os poodles dele. Ou não sei. A gente não teve a oportunidade de conversar com eles. Mas eu, mais jovem, gostava mais do Schopenhauer do que hoje eu gosto como pessoa. Como lápis, ele é ótimo. Como escrita, eu tenho algumas coisas que eu gosto muito. E tem um trecho dele que eu li e ficou na minha cabeça, que ele fala que o tolo vestido de púrpura geme sob o peso irremovível, quando entrega aos seus próprios cuidados, quando sozinho entrega aos seus próprios cuidados, geme sob o peso irremovível da sua pobre individualidade. O que eu penso dessa frase? Então vamos pensar que o tolo, vestido de púrpura, então a veste púrpura é um disfarce para a tolice, ele se apresenta para os outros como alguém melhor, como alguém que ele não é, mas quando ele está sozinho, entregue aos seus próprios cuidados, ele geme sob o peso da pobre individualidade que ele conhece. No fundo, a gente sabe quem a gente é. Então, esse ressentido, que se revolta de maneira submissa, em alguma medida e em algum lugar, ele sabe da sua submissão. Ele sabe que ele só grita e não faz nada, que ele não age, que ele não se coloca no mundo para tentar resolver aquilo que ele declara como motivo do seu infortúnio. E na minha percepção, é isso que afunda mais o ressentimento. Então, o macerar, que você usa o termo, eu acho muito bom também, esse macerar, esse continuar alimentando a mágoa, ele não só não te permite resolver o seu problema, mas ele vai aprofundando a mágoa. E a hora que você se der conta, você vai estar lá no fundo do fundo do fundo do poço, né? E para fazer uma distinção muito importante, Gabriela, uma coisa é eu ter me sentido ofendido porque alguém passou na rua, escreveu um texto e me acusou de algo e que me ofende como grupo, ofende como categoria, como orientação sexual, o que for.
E a partir disso, por exemplo, eu crio um grupo de consciência, eu crio um partido político, eu crio um sindicato, eu crio uma ação concreta para superar essa diminuição. Foi fundamental que as mulheres se unissem para acabar com ofensas feitas de médicos a políticos e que elas encontrassem seu espaço. Essas são as sufragetes que lutaram pelo voto feminino, essas são as feministas do século XIX, como Flora Tristan, ou do século XX, como Simone de Beauvoir e Betty Friedan. Essas são as pessoas que agem, publicam livros, fazem debates e participam. Isto é muito bom, porque eu estou agindo, eu não transformei em dor macerada, eu transformei em ação redentora. Agora, outra coisa, eu volto para casa e a pessoa falou aquilo me magoou profundamente. E eu vou ficar nesse mito do eterno retorno, para usar uma expressão tanto da antropologia religiosa como do Nietzsche, eu vou ficar nesse mito do eterno retorno sem conseguir fazer alguma coisa. Então eu preciso, gente, distinguir que eu posso me ofender com ofensas, desde que eu haja. O que nós estamos condenando aqui é o ressentimento, esse grande sentimento histórico, que quando é levado às vezes à cena pública, como na obra de Animal Farm, do Orwell, não é para acabar com o poder dos humanos na fazenda, mas é para que os porcos possam deitar na cama também. E aí quando eu ataco o czar e me torno um governante a partir de 17, mais autoritário do que o czar, é porque eu não condenava o czar, eu apenas condenava que ele tivesse o poder que eu queria para mim. O ressentimento gera também ditaduras e gera dores que vão ser impostas a outras pessoas. Por isso que eu tenho que cuidar muito disso. Viver é ter dores. Existir é ter dores. Aí eu que não gosto pessoalmente de Schopenhauer, mas adoro os textos no mundo como Vontade de Representação ou Parerga e Paralipomena, eu entendo que eu tenho que viver sem ressentimento, apenas me autoconhecendo. Me xingaram. Não, o que é isso? É verdade ou é mentira? E o que eu vou fazer a partir disso? E isso é um desafio. Isso é um grande desafio para todos nós. E a gente estava, enfim, estabeleceu o tema desse podcast, eu fiquei pensando sobre isso, e eu acho que nessa dinâmica das redes acontece uma coisa interessante e triste, que é, você usou o termo ação redentora, então não é ressentimento se eu, em vez de ficar macerando aquilo, transformo em ação redentora. Deu o exemplo das sufragetes e outros ótimos exemplos. As pessoas que sofrem uma violência, que percebem uma violência, não necessariamente pessoalmente, mas há um grupo, e agem. A dinâmica das redes permitiu que postar uma crítica ou uma reclamação fosse entendido, em alguma medida, como ação. Não estou dizendo que as redes não tenham um papel de galvanização, de movimentação de grupos e promoção de adoção de outros membros para lutar por determinadas causas. Mas eu sinto que... eu olhei a mão do Carnal assim, achei que ele queria falar. Não. Mas eu sinto que as pessoas começaram a olhar para a performance, que muitas vezes é desacompanhada de ação, como suficiente. Eu vou dar um exemplo prático. Acontece uma catástrofe. Eu sou uma comunicadora. É claro que eu tenho um papel e que eu posso instrumentalizar os meus canais de comunicação para sugerir para mais pessoas que ajudem as vítimas dessa catástrofe. E isso é bom. Mas é importante que eu tenha uma ação coerente com o meu posicionamento. Então não basta só que eu poste "sinto muito pelas vítimas dessa catástrofe". É importante que eu, na minha vida privada, comunicando isso ou não, publicizando isso ou não, tenha uma ação de me movimentar para ajudar essas pessoas. Mas muitas vezes acontecem coisas como essa e eu recebo mensagens: agora eu percebi que eu estou certo em ser seu fã. E eu fico pensando, mas e se eu só declarasse algo e não vivesse de acordo? Será que a nossa dinâmica das redes fez com que nós achássemos que a performance basta? E eu digo isso porque o que eu percebo é uma manifestação de ressentimento que se desenvolve nessa reclamação repetida nas redes sociais, sem qualquer ação redentora, sem qualquer disposição para a luta, que não tem impactos reais de mudança,
mas que faz com que o sujeito fique ali macerando aquele sentimento e que ele, inclusive, desperdice uma energia produtiva que ele poderia usar para transformar o mundo nesse ressentimento público, nesse ressentimento de performance que as pessoas têm visto, talvez, como uma ação redentora. E aí eu fiquei aqui pensando que durante muito tempo, do mesmo jeito que falar a linguagem simples é criticado por algumas pessoas sob a acusação de aquilo que é simples ser simplório, e são coisas diferentes, a positividade foi olhada com alguma desconfiança. Então, ser positivo era visto como ser ingênuo. A verdadeira sabedoria pertencia àqueles que conseguiam ver o mal, que conseguiam ver os problemas. Como resposta a isso, a gente tem um movimento de positividade de tudo, que também não é legal. E eu acho que dá para encontrar essa contraposição entre o mundo da negatividade, do Foucault, das proibições, e o mundo da positividade limitada da nossa sociedade, que está no Byung-Chul Han, a sociedade do cansaço é a sociedade do positivo, você pode tudo. Positividade tóxica. Tóxica. Mas, em vez de a gente encontrar um meio do caminho, de novo a gente tem um movimento de que toda positividade é tóxica. Então, veja, surge o argumento da positividade. E quase que automaticamente surge de novo a resposta de que toda a positividade é tóxica. Então, assim, claro que para você conquistar algo, você precisa acreditar que pode conquistar aquilo. Porque acreditar que pode conquistar algo é pressuposto para você tomar medidas e se movimentar para conquistar esse algo. Mas acreditar que você pode conquistar algo não é a única coisa que importa. Então, existem outras variáveis. A positividade levada ao extremo, como crença absoluta de que apenas acreditar muda a sua vida, está errada, assim como uma crítica absoluta de qualquer positividade. Porque se você não acredita que aquilo é possível, por que você vai se movimentar para alcançar algo que você vê como impossível? Mas nessa crítica à positividade, que pode sim se desenrolar para uma positividade tóxica, vem de novo esse culto à negatividade e uma dificuldade de gradação. E eu estou dizendo isso porque tem uma pesquisa que tem me deixado, assim, aflita, perturbada mentalmente, que é uma pesquisa feita nos Estados Unidos com dados da saúde pública, jovens entre 17 e 18 anos, que constatou que a saúde mental dos jovens que se identificam como liberais, nos Estados Unidos, liberais são as pessoas que se identificam como de esquerda, a saúde mental desses jovens é pior do que a saúde mental dos jovens que se consideram conservadores. E nesse grupo, daqueles que se consideram liberais, a saúde mental das mulheres que se consideram liberais é pior ainda. Os pesquisadores deram algumas explicações. Os que organizaram o estudo disseram que, muito provavelmente, é porque o conservadorismo tem crescido e os jovens liberais sensíveis às questões sociais começam a ficar muito aflitos. Mas aí uma colunista do New York Times, a Michelle Goldberg, questionou essa conclusão dizendo, olha, mas os dados da prevalência de distúrbios de saúde mental entre esses jovens no governo Obama também são mais altos. Então, não me parece que esse seja o motivo. Até porque os conservadores, ainda que sob uma gestão Trump, estou falando dos Estados Unidos, se organizam em torno de um discurso que é um discurso de vítima. Então, eles também deveriam se sentir provocados. O Jonathan Haidt, que é um autor que a gente gosta, a gente leu no clube A Mente Moralista, ele traz uma explicação diferente. O que ele diz? Que esses índices decorrem da forma como tem se desenvolvido a política progressista contemporânea, que estimula uma sensibilidade que não propõe gradação. Então, toda ofensa deve ser vista como grande e insuportável, como uma violência inadmissível. Que isso seria como uma terapia reversa, esse é o termo que ele usa, porque enquanto a terapia busca contextualizar, criar distanciamento e aprender a lidar com o trauma, então, a boa conduta diante de uma ofensa, já que a gente está falando disso, nessa política o esforço é para ver as ofensas como violências intoleráveis que não devem ser esquecidas. Se você esquece a ofensa, você é um alienado.
Você não tá com a gente. E isso tem prejudicado muito a saúde dos jovens que se identificam com a corrente progressista, principalmente das meninas, segundo Jonathan Haidt, porque as meninas usam mais as redes sociais, e essa é uma dinâmica que se comunica principalmente pelas redes. E aí, o que me perturba, Karnal, o que me aflige? Pessoas com a saúde comprometida, saúde mental é saúde de maneira geral, têm muito mais dificuldade de se organizar para a luta. Como é que você age para efetivamente transformar uma realidade se você está doente? Você trouxe 3 questões muito importantes. A primeira seria uma ênfase na tragédia e uma falta de humor, que eu vou dizer, inclusive, que talvez seja uma característica do ressentimento. Raramente o ressentido tem um bom humor, raramente ele acha que eu posso rir de alguma coisa, que seria um sinal saudável de certo distanciamento. Então, nesse caso, talvez seja por isso que a gente tem a obra sobre a tragédia de Aristóteles e não se tenha desejado conservar a obra dele sobre comédia. Talvez por isso, Voltaire, por exemplo, no livro do Cândido, ele ironiza Leibniz e fala desse é o melhor dos mundos possíveis, e o Cândido, Candide, como diz o nome, é uma pessoa super otimista, e isso é visto como uma imbecilidade pelo iluminismo, pelo menos por Voltaire. Essa é uma primeira questão. Falta de humor pode indicar incapacidade de consciência. Mas a segunda questão, um pouco mais grave, é um mundo no qual eu trabalho com modelos ideais, e talvez o liberal nos Estados Unidos, não se esqueçam, liberal no Brasil não é o mesmo que nos Estados Unidos. O liberal nos Estados Unidos se identifica com a esquerda. No Brasil seria alguém contra a presença do Estado na economia, pode ser até um conservador no padrão americano. Mas nos Estados Unidos, esse liberal que trabalha mais com ideais, ele tem uma enorme dificuldade de lidar com este real que se recusa a essa questão. E aí eu posso até imaginar como uma estratégia algorítmica que quando eu mantenho cada tribo no seu grupo recebendo indicações daquilo que deixa cada um feliz ou infeliz, os 2 grupos não trabalham, porque eles ficam fechados numa redoma, recebendo informações de esquerda ou de direita e incapazes de lidar com o real, um pouco além da sua própria bolha. Então, essa é uma questão que o ressentimento traz como um elemento imobilizador, um elemento narcísico no sentido que a minha dor é a mais importante do mundo, e um elemento absolutamente narcísico quando eu imagino que ninguém pode me ofender, todos devem me amar. E eu digo com toda clareza para as pessoas, nós somos obrigados a respeitar todo mundo, mas amar é um pouquinho mais desafiador. É um pouquinho mais desafiador. Talvez você consiga com 2 amigos e 3 ou 4 pessoas da sua família. Nossa, quanta Então, gente. eu sou muito popular e muito então, amar é um grande desafio. Eu preciso de respeito. No ambiente de trabalho, inclusive. Mas amar é um grande desafio. Então, a questão que eu proponho é aceite que você não vai ser amado por todos. Aceite que você seja odiado por alguns ou muitos. Aceite que sua atitude não cause um impacto no mundo. E lide com o fato de que você deve concentrar forças em pouca gente. No meu livro sobre preconceito, eu decidi começar com um preconceito sobre Jesus, porque para as pessoas leitoras médias no Brasil, Jesus é a pessoa perfeita, o homem-deus, segunda pessoa da Trindade. Logo, ele não é possível que Jesus tenha algum defeito. E como Jesus recebe uma xenofobia, dizem a ele, acaso pode vir algo bom de Nazaré? Eu quis deixar claro para as pessoas que não importa quem você seja, você sofrerá restrições, preconceitos e ataques. Como eu disse, os ataques atingem um grupo, caracterizam uma exclusão, inclusive prevista na lei, como por exemplo o racismo, é hora de agir. E não permitir que os racistas, por exemplo, se sintam tranquilos em colocar suas ideias absurdas, porque são crime inafiançável e imprescritível. Mas o mundo vai atacar porque eu não tenho cabelo, porque eu sou gay, porque eu tenho 61 anos, porque tudo, o mundo vai atacar. E eu vou ter que dar a seguinte resposta: qual é a minha postura a este respeito? Quais são as causas que eu quero esposar e lutar? E quais são as causas que eu vou ter que dizer, é o seu direito, é o seu direito. Como um aluno uma vez gritou, batendo a porta, gritou careca, e eu cheguei a ele e disse, verdade,
Mas eu sou o careca que dá nota. Isso me torna um careca muito específico na pirâmide alimentar. E você tem que levar isso em conta do ponto de vista político antes de atacar. Quer dizer, isto é fundamental. Sempre há pessoas mais bonitas, mais ricas, mais inteligentes do que você. E eu vou ter que lidar com isso. Então eu acho que existe uma questão de infantilização da relação com o mundo. De novo distinguindo o que é um ataque como o racismo, a misoginia, que causam mortes, inclusive. E esses são inadmissíveis. Agora, a pessoa me disse, eu sou chato. Gente, eu me acho chato com frequência. Tem dias que eu me acho insuportável. Eu gostaria de me divorciar de mim mesmo. Aliás, domingo de manhã eu estava assim. Eu queria, que bom que eu pudesse sair de mim. Se alguém me dissesse, você é insuportável, eu disse, parabéns, eu também acho. Eu não preciso ser brilhante, interessante, sedutor para todo mundo. Depois, durante o dia, melhorou a minha chatice e a minha autoestima. Eu preciso pensar que o mundo é um lugar, de fato, complexo e eu vou ter que lidar com o meu narciso nesse mundo. O Karnal falou sobre os ideais e tem uma frase do Fernando Pessoa que eu adoro, ele diz assim: o mal de todo romantismo é a confusão entre o que nos é preciso e o que desejamos. É humano querer o que não nos é preciso, mas é para nós desejável. O que é doença é desejar com igual intensidade o que é preciso e o que é desejável, e sofrer por não ser perfeito, como se sofresse por não ter pão. É interessante que a gente pediu aqui que fizessem para nós um levantamento de uma expressão típica do ressentimento e dessa era de humilhados e ofendidos, que é mimimi. No Brasil, isso se tornou popular com uma personagem com esse nome ambíguo, Fudêncio e seus amigos, entre 2005 e 2011, na MTV. Um humor que respondia monossilabicamente com mi. Mas o mais interessante é que a revista Time, em 2013, cria uma outra direção, não ao falar em mimimi, que hoje se tornou quase que o sinônimo de uma reclamação sem sentido, mas falou de um mimimi com M-E, como uma referência de um pronome oblíquo, em que seria mimimi generation, ou seja, uma geração que acha que tudo é em torno de si. E são as duas maneiras de eu pensar essa palavra que já teve sentido político. Eu lembro do presidente Fernando Henrique falando de mimimi sociológico, já teve sentido na televisão, mas é pensar com consciência que quando eu digo que é mimimi do outro, provavelmente não é uma dor minha, a dor do outro é sempre mimimi, né? E quando eu não sou ofendido, eu sempre acho que o outro se ofende com facilidade, mas a outra coisa é trazer esse me, escrito mimimi, de um pronome oblíquo para se dizer, não é tudo sobre mim, não é tudo a meu respeito, não choveu no dia do meu casamento porque Deus me odeia, mas porque é um jogo de massas de ar. E este jogo, na primavera em particular, progride muito rapidamente, e o seu casamento não detém a nuvem cúmulos nimbus, e isto é o fato de que você não é o centro do universo. A grande lição de Copérnico, nós não somos o centro do universo. Por mais difícil que isso seja. Isso é uma música. Eu acabei de inventar. Agora, vamos para o quadro Pitacos no seu BO. Ideia interessante, né? Pois é, tem uma, nossa, aqui muito boa. A mesa atrás de mim, em um jantar de recepção, tinha uma criança assistindo a um vídeo em volume alto durante os discursos. Olhei várias vezes porque era uma distração, esperando que eles entendessem a dica para diminuir o volume. A mãe acabou comentando sobre isso e disse: meu filho não tirou a soneca hoje. Eu entendo perfeitamente a importância do horário de cochilo de uma criança e que elas podem se tornar pequenos animais se não dormirem o suficiente. Depois que os discursos terminaram, a mãe me confrontou de uma maneira muito agressiva e pensou que eu estava questionando suas habilidades parentais e suas escolhas de tempo de tela. Eu não tinha dito nada para ela e não estava questionando suas habilidades como mãe. Em geral, achei que era uma cortesia comum não deixar o volume dos aparelhos eletrônicos muito altos em um local público ou em um evento quando alguém está falando. É preciso ter uma consciência nesse seu BO, em primeiro lugar, que quando eu moro numa casa com animais de estimação, eu não sinto o cheiro deles. E eu até me orgulho, a minha casa não tem cheiro de bicho. Eu já ouvi isso várias vezes. Porque a minha casa não tem cheiro de bicho. Nenhum, absolutamente nenhum. A única chance de ter uma casa que não tenha cheiro de bicho é onde não haja bicho.
Então, quando eu tenho criança, em geral, eu me acostumei com aquele volume. E eu estou fazendo aqui a sociologia do pecador. Eu me acostumei com aquele volume. E aí voltamos à questão do mimimi. Eu já tive que pedir a pessoas, não crianças propriamente, que baixassem seu volume num avião de madrugada indo para a China. E eu peço ou para a comissária, ou eu mesmo peço. E se a pessoa se ofender, eu quero que ela morra, porque ela está ofendendo um espaço público, ela não tem esse direito, ela não pode fazer isto. Eu não gosto de pessoas que reclamam do choro de bebês, porque eu acho que é a maneira de comunicação dos bebês, e eu acho que nós temos que ser muito tolerantes com bebês. Mas eu chegaria a esses pais, talvez, como eu sou uma pessoa pública e eu não posso me desgastar, porque a pessoa vai para as redes, Leandro, o novo Herodes, atacando as crianças, né? Eu não posso fazer isso, então eu pediria ao responsável pela festa para dizer isso. É preciso ter consciência, mas para diminuir a sua raiva, eu também introduziria Freud. Todas as vezes que eu me irritei com alguém vendo uma tela ou ouvindo uma música ou distraída, é porque eu também estava com raiva daqueles discursos. E eu não posso não prestar atenção. E quando eu vejo uma criança feliz não prestando atenção naquela baboseira interminável, eu digo, como é que essa criança pode ser feliz fazendo o que eu não posso? Tudo isso vai ajudar a diminuir esta raiva. Mas na Europa não haveria problema, a pessoa chega lá, é proibido nesse volume, pronto. Na Alemanha, você não pode lavar roupa no domingo. Se você lavar roupa no domingo, uma senhora vai chegar à sua porta, creiam no tio, e vai bater a porta e dizer, é proibido, verboten, é proibido lavar roupa domingo. Bem, nós somos menos diretos, mas eu não acho que eu precise agradar quem incorreu em um erro. Eu não preciso ser delicado com quem estacionou numa vaga de cadeirante, por exemplo. Eu vou lembrar a regra e falar, a pessoa me confrontou. É um problema dela. Agora, para que diminua a sua raiva nesse episódio, é bom pensar o seguinte, vocês estavam perdendo muita coisa ouvindo a criança? Era um discurso de um novo Demóstenes, era um discurso de um Vieira que a plateia entusiasmada urrava de prazer, ou era como todo discurso que eu escuto, uma porcaria interminável com erros de português? Então talvez eu prestasse mais atenção na tela da criança, porque ali, naquele desenho, tivesse mais chance de civilização do que aquilo que estivesse sendo dito, né? Eu gostei muito dessa mensagem, eu acho que tem várias coisas para comentar. A primeira é a reação da mãe. Quando ela disse que a mãe veio confrontá-la achando que era uma observação sobre o tempo de tela, sobre a educação que ela dá para a criança, eu percebo, porque vivo isso há pouco tempo, eu estou me descobrindo como mãe, uma mãe que já está previamente se sentindo muito cobrada em relação à educação que dá para os filhos, e isso porque o peso, as expectativas da maternidade sobre as mulheres são insuportáveis. Então essa mãe, ela já acha que está em falta. E, Gabriela, nós temos um dom dado pela natureza ou por Deus. Eu sei criar o filho dos outros. Você não imagina como eu sou sábio com o filho dos outros. Este é um dom. Tudo, né, e esse dom é universal. Mas para filho, eu dizia, 5 minutos lá em casa eu resolvi. Isso. Leva. Leva. Então, acho que, enfim, sendo solidária, eu consigo compreender e me compadeço dessa mãe que está sentindo nas suas costas o peso desses olhares atravessados que muito provavelmente ela recebe desde que engravidou. Mas aí a segunda coisa, eu acho bastante relevante a gente falar sobre isso, porque se relaciona com o nosso debate sobre amadurecimento, sobre o me, nós precisamos nos diferenciar do mundo. A gente nasce pequenininho e a gente acha que a gente é tudo. O mundo somos nós. E tudo que existe, existe para nos satisfazer, né? E a gente vai crescendo e vai percebendo que não funciona desse jeito. O mundo é o mundo, as pessoas são outras pessoas, e inclusive os nossos pais, a nossa mãe, aquele vínculo absoluto, ela tem outros interesses que não nós. Nós não somos o centro do universo. E é importante que às crianças seja oportunizada a possibilidade de entender que elas não são o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está num saguão de aeroporto, num avião, em qualquer espaço público, na praia,
E a gente precisa lidar com as pessoas ouvindo música, palestras, ligações, sem usar o fone de ouvido. Na minha percepção, a gente está enfrentando o dilema de conviver com pessoas que não amadureceram o suficiente para entender que elas não são o mundo. Uhum. O mundo é o mundo, existem outras pessoas ocupando aquele espaço. Então, se você quer ouvir uma música, você ouve a sua música num fone de ouvido. Aquele som é interesse seu. E ninguém ali é obrigado a escutar. Então, eu tenho uma filha pequena, eu já vivenciei dificuldades com a minha filha, que também não tinha feito a sua soneca do dia. E, eventualmente, se ela não consegue ficar quietinha para ouvir os discursos que outras pessoas querem ouvir, sendo eles chatos ou não, eu posso, eventualmente, pegar a minha filha no colo e sair para uma sala ao lado e deixar ela escutar o tablet no volume que ela quiser. Se ela for um pouco maior, posso colocar um fone, se assim achar que devo fazer. Mas eu levo a minha filha para viajar de avião, por exemplo, e ouvir o tablet sem fone não é uma opção. Brincar com o carrinho que faz barulho com ele ligado não é uma opção, porque essa criança, por mais doloroso que seja no começo, precisa aos poucos aprender que não. A gente não pode ligar um barulho em qualquer lugar, submetendo todas as outras pessoas aos nossos desejos. E isso é importante para tudo, pessoal. Não é porque eu quero me relacionar com alguém que essa pessoa tem que querer. Não é porque eu quero ouvir uma música que todas as pessoas ao redor devem querer escutar. Não é porque eu quero me posicionar de determinada forma nas redes sociais que todas as pessoas são obrigadas a gostar. Então, isso nos dá a capacidade, inclusive, para lidar com a rejeição e a crítica. Eu sou eu, o meu mundo é o meu mundo e ninguém é obrigado a se sujeitar a ele. E para que nós convivamos pacificamente, para que eu garanta o respeito a esse meu espaço de liberdade, eu preciso respeitar o espaço de liberdade das outras pessoas. Você foi muito racional, Gabriela, sobre espaços, defende um equilíbrio absoluto da individualidade e do público e do privado. A minha experiência de aeroporto, infelizmente, é diária. E quando eu estou sentado lendo e alguém põe uma música alta, eu tenho uma atitude behaviorista. Eu pego o meu celular e coloco outra música alta assim. E quase todas as pessoas levam um susto, como se até então elas não percebessem que a música dela atinge o pavilhão auricular dela e todos os outros naquele instante. Ela leva um susto, ela nunca diz, percebo que eu estava invadindo o seu espaço, agora... Não, é um susto. Ela descobre, o Robinson Crusoe descobre uma sexta-feira na ilha e fica muito impressionado. Está me referindo ao romance do Daniel Defoe, né? Ele fica muito impressionado com aquilo. Ou seja, eu acho que nós temos uma questão anterior à racionalidade do indivíduo, que você está trazendo, que é quase que uma blindagem em relação ao outro universo. Tudo virou o espaço da casa. Eu vejo pessoas no aeroporto tirando o sapato e botando o pé na outra poltrona, impedindo que dois sentem. A pessoa tem 3 malas, cada poltrona é para uma mala, né? Como se as malas nádegas tivessem, e cada uma fica sentada, ocupando todo aquele espaço, e entram com a sua mochila, como uma divisão Panzer na Segunda Guerra, derrubando as pessoas do lado, sem nenhuma... assim, não é exatamente grosseria, que sempre houve, e todos já cometemos grosserias, eu principalmente, mas é a incapacidade de ver que existe mais gente. E isso... eu acho que isso é mais recente. Não é o grosseiro clássico, descrito na literatura, mas é o grosseiro epistemológico. É aquele que não tem, usando outra palavra difícil, que não tem consciência da validação da existência do outro. E isto é muito interessante. A minha experiência de aeroporto é que existe o folgado, mas existe o alienado do espaço social. E este é dominante. Como no trânsito. Existe o motorista agressivo, um motorista tóxico, existe simplesmente o pateta. E esse domina completamente o trânsito de São Paulo. Será que a revista Time estava correta, que os millennials são a geração e a gente desaprendeu a reconhecer o mundo ao redor? A minha experiência, os jovens estão todos de fone de ouvido. São as pessoas da minha idade que são os folgados. Os jovens todos têm fone de última geração e porque não estão nem aí para o mundo. São as pessoas de mais de 60 que estão lá. E
Eu tenho que ser tolerante com crianças o máximo possível. Mas existe um limite. Claro que não, eu nunca tive raiva de criança. Carnal, o cara que tem a estratégia igual a sua de ligar o telefone tocando música alta é o Thiago. E imagina que ele é DJ, então ele tem umas com batidão assim poderoso. E o Pilão que trabalha comigo diz que o que acontece comigo é que eu começo o gingado da capoeira. Porque eu ouço a pessoa com coisa... E eu fico indignada que a pessoa não entendeu. Então eu começo a fazer assim. A capoeira. Até aí... Uma única vez, Gabriel, eu estava indo para um evento que eu estava levando uma caixinha de som, e eu conectei o meu celular na caixinha de som, direcionei a pessoa que estava ouvindo, selecionei o 4º movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, o coral, cantado pelo Tabernáculo Mormon com 2.000 vozes, e botei no volume máximo, claro, parei o aeroporto, e de novo, as pessoas ficam surpreendidas. Não. Elas ficam surpreendidas. Gente, será? Tocando sem fone, olha! Exatamente. Vai além da minha redoma. A parte é a questão da intimidade, né? As pessoas debatendo questões íntimas, sentadas no avião, debatendo questões íntimas. E eles não nos dão direito a voto, porque se pudesse dar direito a voto, eu poderia... Não, separa mesmo, eu acho que tem que separar. Então vamos lá. Você quer ter poder de voto? Então bora. Terminar por sentir que merece mais ou aceitar menos de ficante porque não tem ninguém que ofereça mais? Essa negociação vai depender da sua carência. Adão era carente, só tinha Eva, e ele não tinha nenhum problema com isso. Era Eva ou a mão. Então, Adão ficou sempre com Eva, né? Então, nesse caso, às vezes eu tenho escolha. Uma coisa é o tédio de Salomão com 1000 esposas. E a outra coisa, você está... buscando, você vai determinar isso, porque toda escolha implica perda. A pessoa que você deixar por seus defeitos também tinha qualidades, e a nova renovará os defeitos e as qualidades. Você vai ter que dizer se o total de coisas positivas vale a pena. Isto é sempre uma decisão difícil. Não há um gabarito oficial, porque quando você for para outra pessoa, você já será outra pessoa também, e você não vai ter condições de avaliar a pessoa que você era. Não é verdade, eu e o Gabriel discutimos isso há muitos anos num programa de televisão, aquela linguagem de avó, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, fica. Não é verdade isso, as pessoas são diferentes e às vezes dá para conseguir algo muito melhor. Mas eu tenho que saber o que me levou a escolher aquele tipo de pessoa, porque senão eu vou repetir o erro. Se eu não sabia escolher automóvel e troquei o meu carro, a minha ignorância permanece. E agora eu vou levar minha ignorância para um carro novo. Então avalie que carência lhe levou para aquela pessoa. E se você tiver consciência disso, você vai poder dizer, resolvendo isso, eu posso ficar com essa pessoa, ou eu preciso de outra pessoa, ou eu vou entrar numa fase de solitude produtiva, ficar sozinho um tempo para avaliar isso. Confie no tio. O problema está também em quem escolhe e não só no objeto de escolha. Então é isso, né? Acabamos mais um episódio. Mais um, não. Mais um, é o 1000º episódio. Episódio do nosso podcast Platitudes. Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Muito A gente podia bem. Uma vez falar com Gabriela Carnal e Leandro Prioli. Ih, já teve tanta história sobre isso, melhor deixar assim. Não é? Coitado do Thiago. Você sabe que eu descobri esses tempos que ele recebe mensagem falando que ele é um corno manso porque eu tenho um caso com você? Ah, ele não é manso, ele é super agitado. Não é. Há 2 tipos de cornos no mundo, os que sabem e os que não sabem. E nesse caso é calúnia, injúria e difamação. Tudo junto. Platitudes. Com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. Perder a esposa deve ser sempre difícil, mas perder para um gay deve ser pior, né? Deixa eu ver. Assim. Desenho animado brasileiro Fudêncio e seus amigos. 2005, 2011, na MTV. MTV. Desenho de humor do absurdo. Nós Fudêncio era um estamos estudante falando punk, agora. literalmente Já acabou de monossilábico. testar o seu. Ele só Deixa eu pronunciava falar. a palavra. Você nunca deixa eu falar? Pronto, agora estou falando pra gente conseguir ver se meu microfone funciona sem o Carnal atrapalhar. E você vai pra onde?
quinto círculo do inferno. Não, mas eu vou pra qual círculo? Ah, mas tem tanta escolha. O melhor de todos é um pouco antes de morrer você trair o Tiago. Porque o segundo ciclo dos adúlteros é um vento que bate para lá e para cá, e você fica indo para lá e para cá. Mas qualquer brisa eu já fico resfriada, alérgica. Mas o melhor é que você pode ir com o amante alegra pro inferno nesse caso. Isso, desculpa. A antessala do inferno é onde estão os homens bons não cristãos, como Platão, Aristóteles. E as mulheres boas não cristãs? Engraçado que Dante não encontra nenhuma. Entendi. Olha só que coisa boa. Escuta, tem o Círculo dos Cancelados? Tem o Círculo dos Cancelados. Existe sim. É muito curioso. Durante a rebelião de Lúcifer, uma parte dos anjos ficou com Deus, ficou com a situação, uma parte ficou com a oposição e uma parte foi centrão. Esses anjos são recusados por Deus e não estão condenados ao inferno. Nem o demônio, nem Deus deseja a presença desses anjos. Eles estão excluídos. Eles estão perto do purgatório, mas não podem entrar nem no céu nem no inferno. Estão na Câmara dos Deputados agora. Então talvez fosse o seu. Seriam os que não tomaram partido em época de crise.